Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Jurema e eu estou aqui hoje como mestre de cerimônias e desejo a todos que todos sejam muito bem-vindos, né, ao nosso evento. As palestras de hoje, elas fazem parte do projeto intitulado Documentário Painel das Comunidades Nipo-Brasileiras do Nordeste, Pandemia da Covid-19 e Desafios Futuros, e conta com o apoio do Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão e também do Consulado Geral do Japão no Recife. A proposta desse projeto é somar esforços para levar orientações e cuidados sobre a Covid-19 e também ter informações de como que as comunidades nipo-brasileiras do Nordeste estão vivendo este momento pandêmico. E para isso, o projeto percorreu o total de 17 cidades no Nordeste, de 7 estados do país, levando palestras com profissionais da saúde e realizando entrevistas tanto com os gestores das entidades associativas quanto com os associados. E hoje estaremos realizando esse evento no formato online a fim de levar essa informação para um maior número de pessoas. Para iniciar o evento, apresentaremos uma mensagem do Cônsul-Geral do Japão no Recife, o excelentíssimo senhor Hiroaki Sano. Hola, konnichiwa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os seus apoios e colaborações sempre para desenvolver as relações entre Japão e Brasil. No ano fiscal de Reiwa terceiro, o governo japonês criou um fundo para apoiar a comunidade Nikkei sofridos pela Covid. Recentemente aprovamos um projeto elaborado pela ANISA. Este projeto inclui elementos muito importantes. Primeiro, este projeto destina-se para conhecer bem a realidade e dificuldades de associações Nikkei pela Covid. Segundo, com esse projeto, nós podemos discutir como é que nós poderemos ultrapassar essa dificuldade. Terceiro, com esse projeto, nós podemos conhecer melhor a história e imigração japonesa no Nordeste. Os organizadores desse projeto têm que trabalhar muito para acabar este projeto no curto prazo, por causa do ano fiscal japonês. Por isso, eu também gostaria de pedir o seu entendimento desse projeto e colaboração com os organizadores desse projeto. Espero que, baseado no resultado desse projeto, possamos falar e conversar mais como é que nós poderemos fortalecer as relações entre associações do Nordeste. Vamos trabalhar juntos e ganbaremashou. Eu convido agora a doutora Selma Maria Bezerra Jerônimo, que irá proferir a palestra intitulada Desafios de uma Pandemia, o que aprendemos e não podemos esquecer. A doutora Selma, ela é formada em Ciências Biológicas e Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela possui mestrado e doutorado em Biologia Molecular pela Escola Paulista de Medicina. Ela tem especialização em doenças infecciosas pela Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e também mestrado em Epidemiologia Clínica pela Cornell Medical College, também nos Estados Unidos. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Bioquímica e diretora do Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte, lá na Federal do Rio Grande do Norte. A sua pesquisa possui foco nos estudos da epidemiologia, imunologia e genética de vírus emergentes e reemergentes, incluindo o SARS-CoV-2. Após a palestra dela, nós teremos alguns minutos para perguntas. Digo que fiquem à vontade para mandar perguntas através do chat. E é isso, doutora Selma, muito obrigada por ter vindo, a palavra é toda sua. Doutora Selma, o microfone está mutado. Acho que agora foi. Ok. Boa noite a todos. Obrigada, Júlia, pelas palavras tão gentis.
Eu gostaria de agradecer a associação, a Wanda, daqui de Natal, e a Elisa Sonerrara, e a Lica e os demais que estão dando assistência a esse momento. Deixa eu só ver aqui. O que eu vou discutir, primeiramente, como declaração, eu não tenho conflito de interesse, eu tenho dedicação exclusiva ao UFRN, mas, obviamente, eu não falo em nome da UFRN, eu estou falando em meu próprio nome. O que nós vamos apresentar hoje, discutir um pouquinho com vocês, é fazer um paralelo, que eu acho que é sempre importante a gente pensar. Outras gerações viveram uma pandemia que foi tão devastadora, ou mais devastadora do que a que nós estamos vivendo, que é a epidemia da gripe espanhola. Depois, tecer alguns comentários sobre essa epidemia atual e o pós-Covid, centrando principalmente porque, em basicamente 18 meses, 20 meses de epidemia, nós colocamos toda a ciência para funcionar em prol de tentar minimizar esse dano. Então, a gripe espanhola foi uma epidemia de influenza que aconteceu durante 3 anos, e se essa foto aqui é uma foto bem antiga, tirada da internet, e se colocássemos as nossas roupas atualmente, a nossa moda de hoje, basicamente, como nós temos vivido nos últimos meses. Tinha um grande problema, que era o empobrecimento em virtude do final da Primeira Guerra Mundial, né? E, obviamente, como os países estavam combatendo, principalmente na Europa, estava indo e vindo pessoas da Europa para os demais países. Estima-se que 25% da população mundial foi afetada. Então, imagine numa época quando não tinha muita comunicação, 1/4 da população humana foi afetada, e existiram aproximadamente 50 milhões, outros estimam até 90 milhões de mortos. A primeira onda, a gente sempre está falando em onda ou ondas, né? Aconteceu em março de 18, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, mas a maior gravidade foi na segunda e terceira onda. A epidemia atual, a de SARS-CoV, o SARS-CoV é uma família de vírus, né? Tem outros coronavírus, da família dos coronavírus. Tem um tempo de incubação média de 2 a 14 dias, mas geralmente as pessoas começam a apresentar sintomas no 4º dia pós-exposição. O tempo de transmissão médio é em torno de 10 dias após o início dos sintomas. O PCR, que é o exame padrão ouro, ele pode ficar positivo mesmo depois que as pessoas param de transmitir. E, obviamente, como é um vírus de RNA, esse vírus, os vírus, eles podem ser de RNA ou de DNA. O de DNA, eles são mais estáveis. Os de RNA, eles tendem a modificar-se. E quando eles se modificam, dependendo de como eles se apresentam, a gente chama isso de variantes. Então, nós temos as 3 famosas variantes: a Delta, que foi identificada na Índia; a Gama, que foi identificada em Manaus, mas primeiro um viajante que saiu de Manaus e foi para o Japão, e foi primeiramente sequenciado no Japão, a Gama, e, obviamente, a Ômicron, que é a nova variante que surgiu na África do Sul. A grande pergunta é: a resposta de defesa a esse vírus, ele se mantém por quanto tempo? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo hoje. Nós já sabemos que esse vírus ele pode induzir complicações a longo prazo, mesmo em pessoas com formas leves da doença. Então, as complicações a longo prazo, elas incluem a parte mental, então a gente está vendo muita disfunção psiquiátrica, cardiovascular e endócrina. Então, esse é um peso que a sociedade só vai estimar depois de alguns anos, com o segmento das pessoas, olhando quem foi infectado, quem teve doença leve, moderada ou grave, e como essa pessoa evoluiu. E, obviamente, pela primeira vez na história da humanidade, basicamente, no início, em 12 meses de epidemia, já se estava fazendo vacinações. Isso foi algo realmente muito inusitado. Para ter uma ideia, então, se a gente examinar isso aqui eu tirei hoje do site da Organização Mundial de Saúde. Aqui começa abril de 2020, e aqui está novembro de 2021. Se a gente observa, no início de abril, basicamente, aquilo que parecia ser uma tragédia, comparado com o número de casos hoje,
é bem pequenininho. Veja que o mundo, o número de casos, ele tem se mantido muito elevado na maior parte do mundo. E esse aumento de casos, ele geralmente está associado ao aumento de mortes. Aqui é o número de casos novos e aqui o número de mortes. Aqui por mês até esse mês aqui. Então, só para ter uma ideia da dramaticidade da doença, em torno de 261 milhões de pessoas já foram confirmados casos, quer dizer, é mais do que a população brasileira, mais de 5 milhões de mortos até novembro, né? E o número de vacinas já distribuídas, pelo menos uma dose, você tem em torno de 7,7 bilhões de doses, ou seja, é como se cada um do planeta, cada um habitante do planeta tivesse recebido uma dose de vacina. Como as vacinas são 2 doses, então, obviamente, se não tem todas as pessoas vacinadas com pelo menos uma dose. Você imagine o custo para os países como um todo dessas doses de vacina, porque cada dose está variando em torno de 5 a 9 dólares por dose. Então, nós temos aí uma quantidade de dinheiro imensa, além de todo o aparato com relação a diagnóstico e todo o aparato com relação ao tratamento das pessoas. Vamos passear um pouquinho pelos países para entender essas curvas. Nos Estados Unidos, também, no início, aqui, esse gráfico aqui mostra os Estados Unidos, o número de casos novos e o número de mortes. Observa como se fosse realmente algumas ondas. O Brasil tem início em março, você tem um pico muito grande até outubro, tem uma pequena diminuição, mas basicamente se mantém ao longo do tempo. Somente agora, a partir de maio, é que os casos realmente começaram a diminuir, e o Brasil hoje está numa situação bastante confortável, comparado com, por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido hoje, com a população, 1/3 da população brasileira, tem 5 vezes mais casos do que o Brasil. Então, nós tivemos esse pico aqui, provavelmente foi quando a Delta foi introduzida, e a gente pensou que fosse fazer maior estrago, mas tem se mantido relativamente, num número relativamente confortável. Agora, esse é um vírus que sempre traz surpresas, né? A situação da Alemanha é bem complexa também, se observa a primeira onda, depois o verão na Alemanha, e agora com uma nova onda, mostrando a dramaticidade, e na Alemanha a gente está observando também aumento de casos. Aí tem algumas situações que a gente chama de paradoxo, porque não faz muito sentido com relação a essa pandemia. Um deles é a África, com 6 milhões de casos de Covid-19. A Nigéria, por exemplo, que é um país que tem uma população semelhante à população brasileira, e eu coloquei aqui os gráficos da Nigéria e os gráficos do Brasil. A Nigéria tem 213 mil casos, o Brasil tem 22 milhões de casos. Menos de 3 mil mortos, o Brasil com 612 mil mortos. A renda per capita da Nigéria é mais ou menos 1/3 da renda per capita brasileira. E a infraestrutura, obviamente, não é a mesma infraestrutura do Brasil. Então, como é que a gente explica que a África tem tão poucos casos? Essa é uma questão em aberto e que a gente vai ter que buscar. E tem muitos pesquisadores trabalhando nesse sentido. Então, primeiro, como é que a gente poderia explicar esses gráficos aqui? Seria genética das pessoas nascidas na África, o ambiente com infecções que poderiam dar maior proteção, reposicionamento de drogas. Então, todas essas perguntas estão sendo feitas por vários pesquisadores. A gente vai entender melhor como está acontecendo lá. Em virtude do início da pandemia, a UFRN, com apoio do Ministério da Educação, criou uma força-tarefa para auxiliar os municípios a diagnóstico e a conduzir e a manejar a Covid-19. Então, nós fomos aprendendo à medida que a situação ia progredindo, e, basicamente, em menos de uma semana, nós montamos um laboratório para diagnóstico molecular de SARS-CoV. Até o momento, nós fizemos mais de 160 mil exames, e aqui, basicamente, se a gente reportar e colocar a população, a gente observa que é exatamente como aconteceu no restante do Brasil. Nós tivemos um aumento de casos, em abril, tivemos um pico em junho,
decaímos, subimos e ficamos esse tempo inteiro. E esse pico maior aqui foi exatamente quando a variante Gama, que era chamada variante de Manaus, a P1, foi introduzida no estado do Rio Grande do Norte. Então, nós tivemos tanto um aumento muito grande de casos, como também o número aumentado de mortes. Aí, mais recentemente, nós fomos olhar como é que está a situação para a gente explicar por que os casos estão diminuindo. Nós fizemos um estudo que a gente chamou de randomizado, a gente foi de forma aleatória num bairro de Natal, e a gente colheu o sangue dessas pessoas. E nós encontramos que 81% das pessoas nesse bairro tinham anticorpo contra SARS-CoV. E que esses anticorpos, e essas pessoas eram de toda a faixa etária, de 10 até 90 anos. A maioria tinha anticorpos anti-SARS-CoV, o que mostra, isso aí, obviamente, você tem pessoas vacinadas e não vacinadas, porque tem muitos jovens aqui, que na época que nós coletamos, que foi em agosto desse ano, não tinham sido vacinados ainda. Aí nós analisamos o tipo de vacina, a Coronavac, a Janssen, a AstraZeneca ou a Pfizer, e fomos olhar quem era vacinado, quem tinha anticorpo, quem estava vacinado e não vacinado. E de forma surpreendente, os não vacinados, em torno de 80% dos não vacinados, já tinham anticorpos contra SARS-CoV, ou seja, essas pessoas tinham sido infectadas com o vírus. Então, pode ser que a combinação de infecção com a vacinação esteja dando uma certa proteção com relação à variante Delta, que a gente esperava que acontecesse de forma semelhante ao Reino Unido ou à Alemanha, e até agora a gente tem se mantido com um número relativamente pequeno de casos comparado ao que nós tivemos no passado. Aí usamos agora como modelo para entender a epidemia um município no interior do estado do Rio Grande do Norte chamado Apodi. Não sei se vocês conhecem o estado do Rio Grande do Norte, mas Mossoró fica aqui, o estado do Ceará fica aqui. Apodi faz fronteira com o Ceará, no alto oeste do Rio Grande do Norte. Então, a gente trabalhou com a Apodi porque a gente fez a gente auxiliou o município e nós fizemos testagem em 20% da população de lá, usando o RT-PCR. E o número de casos de Apodi sempre se manteve muito elevado, vocês estão vendo aqui. Principalmente no período da P1, quando foi introduzido lá, nós tivemos um número de casos muito elevado naquela população. Então, o que nós fizemos foi tentar entender a evolução do vírus nesse período. Então, você tem pessoas aqui de várias faixas etárias, então, desde menor de 18 anos até... tinham centenários nesse grupo também, então, uma população bem heterogênea. E aqui a gente foi fazer o sequenciamento do vírus, aqui só para ter uma ideia, quando se faz o sequenciamento do vírus, você tem como se fosse a linhagem parental, e à medida que eles vão se modificando, vão se colocando em galhos separados. Então, aqui tem as diversas variantes que foram surgindo, a Gama, que seria a P1, aquela variante que surgiu em Manaus, a Delta, que foi a variante que surgiu na Índia. Então, você olha, a partir desses gráficos aqui, que significa o sequenciamento, a distância entre uma variante e outra. E existem várias variantes de preocupações. Aqui nós colocamos a alfa, que foi detectada inicialmente no Reino Unido, a beta, que foi detectada na África do Sul, a gama, que foi inicialmente em Manaus, mas foi sequenciado primeiramente no Japão, e a delta, que foi na Índia, e agora a Ômicron, que foi detectada na África do Sul. Então, só para vocês terem uma ideia como essas variantes elas vão surgir, num município pequeno, como Apodi, 30 e poucos mil habitantes, nós sequenciamos mês a mês, nós sequenciamos 87 isolados de lá. E, obviamente, as cores significam um tipo de variante. Então, essa aqui foi a variante inicial. Logo no mês seguinte, já tem o aparecimento de uma nova variante. Então, se vocês olharem pelo tipo de cores, significa que tem uma modificação muito grande, porque ou introdução novas ou os vírus começam a se modificar. Nesse caso aqui especificamente, provavelmente foi a introdução de outras localidades. E aqui nós temos em abril a introdução de P1, que é a gama. Na verdade, começou em fevereiro, mas em abril, maio e junho era predominante, e em julho a variante Delta. Então, mostra que se a gente usar essa ferramenta de sequenciamento, a gente pode entender muito sobre o vírus, como ele está evoluindo.
Aí, só para ter uma ideia para vocês, o que é que significa isso? São mutações, isso aqui é parte do genoma do vírus. Cada coisinha dessa significa que tem uma mutação. Essa proteína S aqui é a famosa proteína spike, que todo mundo está falando aí. É a proteína que facilita o vírus a ter no contato com a nossa célula, ele poder entrar dentro da nossa célula. E se aqui são todas as sequências que nós temos de acudivo, e a gente consegue perceber que tem mais vermelho aqui, na área de spike, é onde tem grandes modificações. Mas também tem outras partes do genoma do vírus, mas principalmente nessa área aqui, e nessa região N, e nessa OFF. Então, ou seja, o vírus, ele vai se modificando, e ele tem maior chance de se modificar quando ele passa de uma pessoa para outra, porque ele significa que ele venceu o sistema de defesa daquela pessoa. Então, o que é importante? Para parar o surgimento de variantes, nós precisamos parar a circulação viral. E, obviamente, ela vai para a Ômicron, que é a variante de preocupação agora, como foi colocada pela OMS. Ela foi descrita agora no início de novembro. Já tem 24 países com essa variante. Então, as indicações iniciais, obviamente, ela é uma variante que tem muitas modificações, então ela é de preocupação, porque não se sabe como vai evoluir, mas, aparentemente, os dados que estão vindo da África do Sul, onde tem o maior número de casos, parece que não induz uma maior mortalidade, mas é muito precoce. Então, o que a gente precisa ter é cuidado nessa fase. E aqui nós temos o gráfico da África do Sul. A África do Sul tem em torno de 60 milhões de pessoas, tem quase 3 milhões de pessoas com doença, 89 mil mortos. Tem uma situação bastante tranquila até início de novembro, quando começou a aumentar um pouquinho os casos, e, obviamente, é uma semana só desde a variante que foi detectada com esse aumento. Então, precisamos de tempo para saber como a Omicron vai impactar o mundo como um todo. Mas o mais importante é que os cuidados que nós temos que ter com essa variante são os mesmos cuidados que todos nós temos falado desde março do ano passado. Não há novidade, não vai mudar de vida com relação ao aparecimento. O cuidado que nós temos que ter com relação à proteção individual. Então, o pós-Covid, ele traz, parafraseando Aldous Huxley, um admirável mundo novo. Porque hoje nós temos, em virtude da necessidade, e principalmente para alguns países, de averiguar se as pessoas estão doentes ou não, hoje nós já temos ferramentas de acompanhamento de pessoas. Por exemplo, o reconhecimento facial é norma hoje nos aeroportos, quando se vai no maior número de aeroportos, ou seja, tem um banco de dados lá que basicamente tem todo esse aparato. A China tem utilizado bastante essas ferramentas para o controle da pandemia. E, obviamente, a reorganização da força de trabalho e das indústrias. O trabalho remoto ele vai ter uma representação importante na força de trabalho, todos nós vamos precisar nos adequar. Educação à distância, obviamente, a gente vai ter que melhorar as ferramentas, principalmente para um país com tantas diferenças socioeconômicas como o Brasil. A educação que os filhos de classe média têm não é igual à educação de crianças com vulnerabilidade, então a gente precisa ter esse acesso das crianças, principalmente porque a educação é um fator fundamental. Vocês, japoneses, sabem muito bem disso, e nós sabemos quanto vocês prezam a educação. O que vocês prezam em termos de educação, nós precisamos fazer no Brasil. Saúde mental, essa pandemia, com as perdas inúmeras, ela impactou e está impactando as pessoas, em várias pessoas que tiveram doença ou sem doenças. A complicação a longo prazo, esse vai ser um problema global, que a gente vai ter que trabalhar. E necessidade de pensar o mundo globalmente. Não adianta, por exemplo, a gente resolver o problema da Covid aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, porque se deixar um país descoberto, sempre você tem a possibilidade de reintrodução. Lembrar que a pandemia em cada um dos nossos países começou com poucas pessoas infectadas, então a gente precisa ter segurança global. Então, as distorções sociais, modificações de ecossistemas, uma nova economia, uma nova política para trabalhar para um mundo melhor. E um problema importante que a gente chama a atenção é que a pandemia fez com que as pessoas relegassem a avaliação das doenças crônicas. Então, a gente está tendo câncer avançado, nós vamos ter uma epidemia de câncer avançado aí, porque as pessoas simplesmente não tinham condições ou tinham medo de tentar investigar possíveis sintomas numa fase inicial.
Então, doenças crônicas, doenças cardiovasculares e diabetes são problemas importantes. Então, a pergunta que eu deixo para os senhores, para a gente discutir, estaremos prontos para enfrentar uma nova epidemia? Fizemos o trabalho de casa direito, né? A tecnologia permitirá a manipulação laboratorial de micro-organismos e alterações de via de transmissão? Quando faremos autocrítica com relação à condução da pandemia no mundo polarizado? Acho que são pontos importantes que nós precisamos discutir. Então, eu agradeço aos voluntários do Instituto de Medicina Tropical, são servidores da UFRN, alunos, pesquisadores de vários departamentos que não sabiam exatamente qual era o risco, mas trabalharam de forma árdua, de domingo a domingo, durante quase 12 meses. Então, foi uma doação imensa, foram mais de 100 pessoas que trabalharam nessa força-tarefa. Sem o apoio, sem o apoio financeiro do Ministério da Educação, do CNPq, da JBS, do Getúlio Salles Diagnóstico, que auxiliou no sequenciamento, e o Ministério Público do Trabalho, nós não teríamos condição de fazer o trabalho que nós fizemos. Eu dedico essa apresentação a uma pessoa maravilhosa, José Wilton Queiroz, que é um professor da Universidade Estatística, que infelizmente faleceu o ano passado, e as pessoas que perderam a vida para essa doença. Vamos tentar fazer um mundo melhor para todos e que nós que possamos diminuir as perdas no futuro muito próximo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Selma, pela sua palestra maravilhosa. Assim. Nós temos várias perguntas aqui no chat já, a respeito do que a senhora falou, né? Eu vou passá-la aqui para a senhora. Aqui a primeira. A desigualdade da cobertura vacinal pelo mundo significa que a pandemia não deve acabar tão cedo? Essa é uma excelente pergunta. A gente faz um paralelo com a influenza. A influenza levou 3 anos e ela e o vírus tornou endêmico com roupagens novas, né? Então, hoje nós temos as vacinas em muitos países, então a nossa expectativa e a nossa esperança é que com o uso das vacinas a gente antecipe um pouquinho. Agora, as distorções, aí existe um fundo global para auxiliar a África. Então, a gente espera que esse fundo global vá cobrir nos próximos 2 meses, principalmente porque, à medida que, se a gente pensar, o número que a OMS coloca de 7 bilhões de doses já entregue, significa que a indústria vai conseguir, como está se vendendo muito, deve conseguir diminuir o valor por dose. E há um fundo global de em torno de 2, 3 bilhões de dólares que está sendo feito para a vacinação dos países sem condições de adquirir a vacina. Então, a nossa expectativa é que nos próximos 12 meses a gente consiga. Nós não sabemos se o SARS-CoV ele vai ficar como influenza, né? E essa vai ser uma grande pergunta, porque a gente está vendo reinfecção, né? Obviamente, a gente está vendo casos entre vacinados, em pessoas que tiveram a doença, vacinados e tiveram a infecção novamente. Ainda é um cenário bem incerto, né? É um cenário incerto, na verdade, é como se a gente tivesse um experimento em andamento. Essa sensação que nós temos. E, obviamente, pela primeira vez na história, nós vamos ter dados simultâneos de todos os países do mundo. Então, isso significa que variáveis com relação à genética de populações, nós vamos poder analisar. Por exemplo, só o Brasil já sequenciou 40 mil isolados de vírus. Esse é um banco de dados imenso. Isso está público. Os nossos nós estamos depositando, à medida que a gente sequencia, a gente deposita, ou seja, nós temos milhões de cientistas trabalhando nesses dados. Agora, é tudo muito novo, então a gente não tem a resposta certa. A grande pergunta é se o SARS-CoV vai se comportar como influenza e quando a gente vai poder se sentir mais livre para ter uma vida mais normal. Com certeza, né?
Temos uma pergunta aqui sobre aqui, como está a dimensão do estudo clínico realizado na cidade de Serrana com a Coronavac, né? O Brasil está caminhando para, no futuro, ser um centro de referência no estudo e produção de vacinas? Eu não tenho os dados recentes de Serrano, mas, assim, os dados são impressionantes. E o segmento dessa população vai ser interessante, porque como ela foi vacinada inicialmente, a gente vai ter condição de saber um pouco a longevidade, considerando aqueles que ficaram doentes versus aqueles que foram vacinados, a gente vai ter condição de saber, por exemplo, a defesa. Então, eu acredito que num tempo não muito distante, é o que a gente chama de acompanhamento de populações, que o termo estatístico seria coortes. Essas coortes, que Serrano é uma coorte, vai trazer bastante dados para a gente explicar, talvez, parte daquilo que a gente quer entender em relação ao tempo de defesa e a resposta vacinal. Sim. Sim, com relação ao Brasil, o Brasil tem pessoas formadas e já tem na rede Fiocruz, que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde, e o Ministério da Ciência e Tecnologia já tem instituições que o Butantan também, né? Nós podemos fazer isso se decidirmos. Na verdade, o Brasil tem um número de cientistas bem treinados que, dando as condições, nós podemos fazer. Agora, tem que ter planejamento, né? Eu acho que a Covid talvez nos auxilie a pensar estratégia, porque o que nós precisamos é gestão, né? Porque quando você olha, se a gente vai vacinar, o Brasil comprou 500 milhões de doses, porque tem que vacinar, e talvez tenha que vacinar uma terceira, uma quarta dose, a gente não sabe. Nós estamos falando aí de 1 bilhão de doses de vacina, custando, vamos fazer $10 só para a conta ficar mais simples. Então, Redonda, você tem 10 bilhões de dólares só para a vacina. Então, a gente pode usar para o futuro essas plataformas, e a Fiocruz já está se credenciando, produzindo todas as etapas que são necessárias para a vacina. Então, acho que nós poderíamos contribuir grandemente com o mundo. E essa é a nossa esperança, e eu tenho certeza que nós não falharemos nesse sentido. com certeza. Ai, tomara. É aqui. Deixa eu ver a próxima pergunta. A senhora trouxe na tua apresentação um estudo que eu imagino que foi o seu grupo que realizou em uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, né? Isso. Aí perguntaram qual foi o critério que vocês utilizaram para escolher essa cidade, né, como referência para o estudo. O critério foi que a gente percebeu, a gente estava prestando serviço para várias cidades no Rio Grande do Norte. Natal era uma delas, Mossoró, e algumas outras cidades, dentre elas Apodi. Nós selecionamos porque ela sempre se manteve com quase 50% dos testes que nós fazíamos positivos. Então, o que é que a gente estava observando? Uma alta transmissibilidade. Então, o critério foi transmissibilidade. E aí, o seguinte, o que é interessante é que, basicamente, depois daquela tempestade da gama, da P1, em março, abril e maio, finalmente a doença, o vírus parou a transmissão. A gente vai fazer um segmento semelhante a Serrano agora, só que a gente vai olhar os tipos de vacinas, é um trabalho que está sendo feito por um doutorando nosso, Francisco Freire Neto, e com a colaboração da prefeitura. E a prefeitura de Apodi, com a Secretaria de Saúde, tem sido, assim, parceiros, e eles estão bastante envolvidos na pesquisa, em ter a população bem avaliada. Então, junta a academia com a gestão municipal, né? Semelhante ao que nós estamos fazendo com o Natal, mas isso é muito bom, porque eu acho que a gente vai ter possibilidade de aprender bastante com esses dados que nós vamos coletar agora. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito bonito, inclusive, eu achei. Obrigada. E tem mais uma pergunta aqui, sobre a situação da educação à distância, né? É um debate complicado aqui no Brasil. Qual a opinião da senhora como pesquisadora e professora em relação ao futuro da educação à distância? Será que devemos pensar em um sistema híbrido ou dar um passo de volta para o presencial, principalmente pensando nas instituições públicas? A minha opinião, e assim, a minha opinião, eu acho que a gente deve voltar o mais rápido possível. De forma imediata, por quê? Porque as ferramentas para a distância,
elas não são ideais ainda. Então, mas elas vieram para ficar. Então, o que a gente precisa é trabalhar isso aí. Quando a gente considera, por exemplo, a universidade, a UFRN, compartilhou, acho que, computadores, mas tem sempre um problema da qualidade da internet onde essas pessoas estão. Então, a gente não tem a estrutura ainda que será a educação daqui como será ministrada a educação nos próximos 10 anos. E a gente vai ter que trabalhar a infraestrutura, tanto do ensino fundamental, médio, como superior, nesse sentido, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles, antes mesmo da pandemia, eles já estavam testando qual o desempenho do aluno que faz um curso de forma remota daqueles que fazem presencial. Então, existem cursos que podem ser 100% remoto. Existem trabalhos que não podem ser, tem que ser um híbrido. E tem outros que tem que ser 100% presencial. Por exemplo, se a gente pensar cirurgia, no futuro não muito distante, você pode estar nos Estados Unidos fazendo uma cirurgia robótica aqui no Rio Grande do Norte. Só que, você sempre tem que ter na sala um cirurgião, porque se por alguma razão os sistemas falharem, o cirurgião local teria que entrar no campo operatório. Então, algo que era impensável no passado, você pode, tranquilamente, um médico aqui em Natal pode fazer uma cirurgia em Tóquio, mas em Tóquio vai ter que ter um médico lá no centro cirúrgico, porque se houver alguma complicação por queda de sistema ou por alguma outra razão, o médico possa entrar no campo operatório. Sim. Cadê? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Mas eu creio... Acho que foram todas as perguntas. Gostaria de agradecer, doutora Selma, pela sua presença. As suas palavras foram muito esclarecedoras e também pela sua disponibilidade para tirar todas essas dúvidas que a gente tinha. Muito obrigada. E agora eu convido o Takeshi Nishimura. Ele é graduado em fonoaudiologia pela Universidade Estadual de São Paulo, da Unesp de Marília. Ele possui pós-graduação em voz pelo Centro de Estudos da Voz, do CEV. Ele é pós-graduado também em audiologia pelo Hospital do Servidor Público Municipal. E ele nos trará a palestra intitulada Complicação da Covid-19 no Sistema Respiratório. Assim como foi com a Selma, nós teremos alguns minutos depois da palestra do Takeshi para perguntas também. Então, fiquem à vontade no chat para perguntar. Oi, Takeshi! Boa noite Boa a noite! todos. Boa noite, Júlia. Muito obrigado pelas palavras. Boa noite. Desde já agradeço a Anisa, em nome da Lika Kawano, né, e parabenizo, né, pelo evento de hoje. Muito obrigado também à doutora Selma Jerônimo, dizer que realmente é uma grande honra, né, estarmos juntos aqui. E para mim é uma grande emoção, né, falar um pouquinho logo após, né, a doutora Selma. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela. Tudo bem, todos conseguem ver aqui? Bom, no mês de outubro nós realizamos então um trabalho, né, pelo Nordeste, que foi um trabalho bastante desafiador também, mas muito gratificante, né? Esse trabalho leva o título de Painel, né, documentário da Nipo-Brasileiras do Nordeste, pandemia da Covid-19, desafios futuros. E nós percorremos 17 cidades do Nordeste, fazendo então encontros no sentido de discutirmos um pouquinho, levar informação acerca do Covid, né? E da minha parte, falar um pouquinho dessa parte de questão respiratória, das complicações respiratórias associadas ao Covid-19. Bom, como a doutora Selma já fez uma excelente introdução, mas só para darmos uma pincelada, né? A questão do Covid-19, ela teve os seus primeiros relatos, né? Dessa atual, né, Covid-19 lá na China,
E em 2020, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou realmente o surto oficial de Covid-19. E ela surgiu como a sexta emergência de saúde pública de interesse internacional. Nós tivemos aqui numa cronologia, então lá em 2009, né, a pandemia ali do H1N1, 2014 poliomielite, 2014 também a ebola na África Ocidental, no ano de 2016 a Zika e no ano 19 a ebola também lá na República Democrática do Congo. Então realmente esse momento que estamos vivendo é um momento que entra para a história, que mudou, ainda muda, e eu acredito que vai mudar ainda muita coisa aqui no cursar das nossas vidas, né? Quando eu falo em Covid-19, existem vários relatos de problemas, né, decorrentes da pandemia da Covid-19. Existem vários estudos sendo desenvolvidos, mas hoje eu gostaria de trazer uma dessas questões, que é a síndrome da insuficiência respiratória aguda, que no caso da síndrome da insuficiência pós-Covid, a infecção do vírus da Covid-19, ela é muito comum, né, é encontrado em pacientes idosos, de modo geral, que tem uma questão de imunidade talvez associada, e ouvimos falar muito da questão também de associação de comorbidades. As mais relatadas seriam a questão de pacientes hipertensos, pacientes que possuem, então, obesidade, diabetes, doença coronariana, bronquite e também alterações do sistema nervoso central. Quando eu paro e penso numa população, né, de modo geral, pessoas com pressão alta, diabetes, obesidade, alguma doença coronariana, é muito mais comum do que a gente imagina. Certamente na minha própria família ou na minha própria residência eu tenho alguém que tem, ou no meu ciclo de amizades, alguém que tenha alguma dessas questões associadas. Por isso que quando nós tivemos essa questão da Covid-19, ela veio e teve um impacto realmente gigantesco, né, no mundo todo. Quando eu falo também da síndrome da insuficiência respiratória aguda, se ela evolui de uma forma muito rápida e num curto período de tempo, é praticamente um consenso, né, entre a classe médica a necessidade de intubação de uma forma até urgente, porque nesse momento a vida do paciente começa até a ficar em risco. Então isso é muito é uma decisão que precisa ser tomada de forma muito precisa e muito rápida também. Pela literatura, nós temos relatados que um período de intubação prolongada, né, nós podemos considerar um período acima de 48 horas. Então, o que nós podemos pensar nesse momento? Bom, o primeiro grande desafio do paciente que foi acometido ali pela Covid-19, o primeiro grande desafio é ele conseguir vencer o vírus, né? Uma vez venceu essa questão do Covid-19, nós temos que pensar também quais as consequências que isso pode trazer na vida do paciente. Então, nós temos hoje, né, na nossa experiência do dia a dia, pacientes que relatam, após meses e meses e meses, né, ainda alguma questão de sequela pós-Covid-19. E algumas delas podem estar realmente associadas a esse período de intubação por um período mais extenso. Então, se a gente também pensa num paciente intubado, né, por Covid, facilmente nós encontramos pacientes com uma semana de intubação, um mês de intubação, um mês e meio. Então, se pararmos e analisarmos, 48 horas, a literatura já consegue descrever essa situação como uma intubação por um tempo prolongado, isso pode trazer realmente algum tipo de riscos aqui para o nosso paciente. Bom, e dentre elas, quais seriam? Né? Nós temos, então, modificações da anatomia da nossa glote, atrofia ou até mesmo inatividade de alguns músculos que são responsáveis por processos básicos e importantíssimos na nossa vida, que seriam o processo de respiração, processo de deglutição também.
Nós temos alterações nos quimiorreceptores na nossa faringe, na nossa laringe, que também podem estar diretamente ligados a alterações até no nosso reflexo de tosse. Além também da diminuição da sensibilidade dentro da boca intraoral do paciente. Bom, mas quando eu falo, nossa, Takeshi, mas qual a relação, né, de uma tosse, um reflexo de tosse com tudo isso que a gente está falando agora? Bom, a tosse é um dos reflexos do nosso corpo, né, de proteção da nossa via aérea. Popularmente a gente fala, bom, quando eu engasgo, é muito comum a gente falar, opa, esse ar entrou, esse alimento entrou pelo buraco errado. E realmente, lugar de alimento, líquido, não é no pulmão. Então, vem aqui o reflexo de tosse como um reflexo, né, de vida, né? Então, se o alimento vem parar na nossa via oral, a tosse, presta bastante atenção, é um jato de pressão muito forte, né, com o intuito de expulsar esse alimento ou líquido que possivelmente possa estar indo aqui para a minha via aérea. Mas como é que esse processo todo funciona na prática também? Falamos de respiração, falamos de deglutição. Vamos entender como é que isso aqui funciona na prática. Bom, o processo de respiração é muito simples, digamos assim, a gente não para pensar nesse processo todo. Nós realizamos esse processo desde o nosso nascimento e ele é totalmente involuntário. Dificilmente alguém para e pensa, né, nessa coordenação. Ar entra, ar sai. Né? Então, basicamente, ar entrando pelas narinas, passa pela laringe, traqueia e pulmões. Processo inverso, sai dos pulmões, traqueia, laringe, né? Nariz ou boca. Bastante simples, certo? Vamos ver agora o processo de deglutição, como é que ele funciona. Processo de deglutição, então o alimento entrou na boca, né, da pessoa, inicia o processo de mastigação. A língua ajuda no movimento de lateralização desse bolo alimentar, os dentes triturando o alimento, formando uma massa. Posiciona na língua, que faz um movimento de onda, olha, para realmente direcionar esse alimento todo e passar pela garganta. Então, eu tenho o ar passando nessa mesma região aqui, né, na garganta. Bom, eu trago um exame aqui de videodeglutograma. Vamos começar com o exame normal. Então, isso aqui é vida real, é um paciente de verdade. Ele está engolindo o alimento com contraste, desceu pela garganta, eu não observo nada de resquício aqui na garganta, limpinho. Então, está com uma deglutição bastante eficiente, certo? Vamos agora para o exame alterado. Isso aqui é um exame de um paciente com sequela neurológica. A gente já observa, ele está tentando engolir muito alimento, ficando parado na garganta, ele engole, ó, e parte desse alimento vem para a via aérea. Esse indivíduo, ele tosse? Não. Então, é aqui que vem toda essa questão do reflexo de tosse. Esse paciente está broncoaspirando de forma silente, sem reflexo de tosse. E o que a gente observa de muito comum nisso tudo? O paciente começa a ter déficit, né, na sua saúde de modo geral, por pneumonias de repetição, queda no seu quadro, né, prejuízo no seu quadro nutricional de modo geral. Então, acho que fica bem claro vendo aqui no vídeo, né? Uma deglutição eficiente, uma deglutição, digamos, normal, e agora com essa alteração. Então, quando eu voltando, né, falando da intubação, onde é que fica justamente posicionado esse aparato da intubação? Justamente nessa região. Então, por mais de 48 horas, por um período realmente muito longo, alterações toda na questão funcional e também orgânica, né, podem ser decorrentes disso tudo. Tá? Bom, Takeshi, mas e se o alimento e o ar, ambos, eles passam aqui pela garganta? Né? A gente chama então, né, mais tecnicamente falando, pela laringe. Como é que essa comida não vai parar nos pulmões? Como é que é feita essa coordenação toda no nosso corpo?
né? Lembrando que o processo de deglutição também é um ato bastante, não digo involuntário, mas no sentido que a gente não para pensar nisso. A gente simplesmente coloca o alimento na boca, mastiga e engole, né? Então, vamos ver como é que isso aqui funciona. Processo de respiração. Então, acompanha comigo. O ar entra pela narina e passa pela frente, né? Dá para ver bem aqui o fluxo de ar. Já o processo de deglutição, o alimento desce e passa pela parte de trás, que a gente chama de faringe. E eu tenho uma estrutura importantíssima aqui, que é a cartilagem epiglote, que é uma das cartilagens da nossa laringe. No processo de deglutição, a gente observa que ele fecha como se fosse uma verdadeira tampa, protegendo também a via aérea, né? Protegendo, né, de qualquer alimento ou líquido ir parar no meu pulmão. Vamos passar mais uma vez e eu adianto só para vermos essa parte mesmo da deglutição, que isso aqui é muito rico para o nosso entendimento. Então, respiração, epiglote aberta, né, levantada, deglutição, a gente observa esse movimento aqui, né, protegendo a minha via aérea e o alimento indo parar lá na faringe, no estômago, indo, ou seja, né, parar no lugar correto, certo? Bom, então é bastante comum pacientes que foram acometidos pela Covid, alguma questão respiratória, algum sintoma respiratório, né? Muitos pacientes relatam de uma forma bastante forte essa questão de fadiga. Isso se reflete em atividades muito básicas do dia a dia. Um simples caminhar, né, é muito cansativo, falar é muito cansativo, né? Porque toda a estrutura de pulmões, enfim, foram acometidas ali, né, pelo próprio Covid-19, e fora isso, quando o paciente fica por um período longo, né, intubado, nós temos também todas essas consequências nas estruturas responsáveis pela respiração e também pela deglutição, tá? E de forma geral, nós vimos também no decorrer dessa pandemia, né, que começou já no ano passado, muitos pacientes relatando até sintomas psicológicos, emocionais, né, relacionados também a essa Covid, síndromes do pânico, depressão, né, e de alguma forma exercícios também respiratórios podem contribuir nesse processo de reabilitação, como de alguma forma também podem auxiliar nessa questão do controle emocional, tá? Então, nesse momento, eu deixo só uma reflexão a todos aqui, na verdade é um pedido, né, a todos, que se você foi acometido pela Covid-19 ou conhece alguém que foi, tem, né, até hoje algum relato de sequela, sigam a orientação médica, sigam a orientação da equipe, né, de saúde que está cuidando do seu caso, porque é muito comum às vezes entre os brasileiros, eu me incluo nisso como brasileiro, né? Muitas vezes a gente acaba pensando só quando eu estou com um problema. A gente não pensa também em medidas de prevenção. E quando eu falo em promoção de saúde, né, medidas também, ações de prevenção são muito importantes e devem caminhar juntos. Tá? Então pensem com carinho nessa questão respiratória e eu convido agora, eu passo a palavra para minha colega e grande amiga Isa Toyota, né, que vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de exercícios respiratórios. Boa noite e eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, Takeshi. Obrigada, doutora Selma, pela brilhante apresentação aí de vocês dois. Foi realmente muito rico para todos nós. E assim como o Takeshi falou, né, nessa pandemia a gente teve muitas pessoas com síndrome de pânico, né, estresse, ansiedade. E aí eu faço uma pergunta, será que todo mundo está respirando corretamente? Eu acho que sim, né? Porque senão a gente não estaria vivo, né? Eu acho que todo mundo está respirando corretamente, não é verdade? E eu estou vendo algumas carinhas aqui que a gente se conheceu por esses
essa nossa viagem, né, Takeshi, Lika e Luigi, umas carinhas bem conhecidas aí que a gente fez amizade, muito obrigada, né, por receber a gente tão bem aí na cidade de vocês, e também muita gente que, a Wanda entrou agora, a Laura, que eu estou vendo aqui, a gente está muito feliz, né, de ter conhecido vocês pessoalmente, e também ter reencontrado muita gente, e para a gente, assim, foi muito importante isso. E espero, né, a gente está trabalhando bastante também para fazer um material bem bacana para vocês, e espero que vocês gostem. Bom, voltando na respiração, né, o que acontece quando a gente aprende a respirar depois que pega a Covid? Né? Aí agora o médico, fisioterapeuta, fono, fala, agora você tem que fazer exercício de respiração. Então, gente, vamos já praticar exercício de respiração agora, antes de agravar, antes de pegar aqui, né? Então, vamos praticar o exercício de respiração. Bom, na verdade, a gente está muito acostumado a respirar aqui nessa parte de cima, né? Que é o nosso peito. Mas vamos tentar respirar só para ver como é que está a sua respiração. Vamos todo mundo colocar a mão aqui no peito e encher, respirar, inspirar. Enche de novo. Vocês perceberam se enche essa parte aqui, se você ergue o ombro, se sua mão vai para frente nesse momento? Então, essa é a respiração torácica, essa é a respiração alta que a gente fala, né? E hoje eu queria falar para vocês a respiração diafragmática. Já ouviram falar? Respiração abdominal, a respiração aqui, nessa região, aqui mais para baixo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa respiração é uma das respirações mais completas, né? Onde dá a troca de gás carbônico com oxigênio. E aquela respiração que quando você precisa ficar mais tranquilo, você tenta abaixar essa respiração aqui no abdômen, tá? Quando eu já ouvi falar, né, que teve gente que pegou Covid, e aí o médico falava, você tem que ficar calma, né? Você tem que ficar calma, é tranquilidade. E é muito difícil, né? Porque se você está sem ar, você fica desesperado, né? E é isso que acaba prejudicando mais. Então, assim, nós, cantores, a gente usa também muita teatro, quem é do teatro, usa muito essa respiração abdominal. Então, coloquem a mão aqui na barriga e você vai empurrar na sua mão. Quando você inspirar, encher o ar, a sua mão vai lá para frente. Então, ó, encher o ar, ó. Aí solta devagar. Com som de S. Novamente, encher o ar. Às vezes, você fazendo essa respiração, você vai sentir uma leve tontura. Então, parem, não forcem, né? Você pode fazer sentado, pode fazer deitado. Se você fizer deitado, coloca o livro leve em cima, na sua barriga. E quando você inspirar, quando você encher de ar, o livro vai subir. Quando você solta o ar, o livro vai descer. Ok? Então, ó, às vezes você tem um dia tão estressante, né? O trabalho está estressante, brigou com alguém, chega em casa, vamos deitar, coloca um som bem tranquilo e faça essa respiração. Então, vamos lá de novo, enchendo o abdômen, tá? O abdômen que vai expandir, como se tivesse uma bexiga aqui dentro, ok? Então, vamos encher a bexiga. Enche. Solta. Eu sei que, às vezes, você está falando, nossa, mas é meio difícil, né? Realmente, é com o treino, e a gente não tem muito tempo, né, também,
no dia de hoje, ou nas palestras que a gente está dando, também não dá para ficar horas ensinando a respiração. Mas, basicamente, é isso. E, assim, também tem os exercícios, né, que a gente dá, os fisioterapeutas, né, Lara, que está aí, fisioterapeuta. Então, os exercícios para você melhorar, né, controlar a sua respiração, que é levanta os braços em três respirações. Então, você vai respirar 1, 2, 3, tá? Inspira devagar e solta devagar. Então, controla a sua respiração 3 vezes. Vamos lá? E solta devagar. Você pode fazer esse exercício 10 vezes na sequência, 10 vezes, e pode fazer 3 vezes ao dia. Se sentir tontura, parem, gente. Depois, retomem de novo, ok? Mais um exercício para a gente encerrar, abrindo. Então, quando você abrir os seus braços, você vai encher de ar essa região, tá? Sem fazer isso aqui. Enche só aqui o abdômen, a sua barriga, ok? Vamos lá. Enche. E solta. Em som de S. Mais uma vez. Solta. Isso, o importante é que você sempre solte tranquilo, solte devagar. Solta em som de S. Você vai sentir que realmente o som está saindo, o ar está saindo devagar, ok? E assim, lembre sempre de estar sempre com pensamento positivo, né? Tem essa, como o Takeshi falou, essa respiração vai te ajudar a dar mais tranquilidade, porque no momento que a gente está estressado, a gente tem muito esse lado de ansiedade, né? Nossa, todo mundo quer as coisas tudo na hora agora. Mas, assim, tenta sempre praticar esses exercícios de respiração, né? A respiração abdominal, ok? Então, é isso hoje. Muito obrigada pela presença de todos. É muito bom rever todo mundo aqui. Nós que agradecemos, Isa. Muito obrigada pelas suas palavras. Convido também o Takeshi, também agradeço pelas palavras dele, pela palestra dele, que também foi muito boa. Parabéns aos dois. E temos perguntas no chat para os dois, inclusive. Então, a primeira pergunta é para o Takeshi. Takeshi, como profissional, qual tem sido a sua maior aprendizagem sobre a pandemia? Eu acho que a pandemia ela mostrou isso muito forte, que ela não escolhe idade, não escolhe credo, religião. Então, acho que de forma geral temos, né, que cuidar. Não só se eu sou idoso, se eu sou jovem ainda, acho que de modo geral a gente tem que ter essa consciência mesmo. E eu, na minha rotina, eu lido muito também com idosos. Então, está sendo um grande desafio administrar tudo isso com os meus pacientes, pois acho que quase 100% deles já tomaram as 3 doses de vacina e agora tá difícil segurar. Não, eu quero sair, agora eu quero viajar, eu quero fazer tudo, né? Então, de alguma forma, é tentar levar essa informação, essa orientação de que o momento ainda exige cuidado, apesar da vacinação estar avançando muito bem, o cuidado ainda é necessário, muitas pessoas ainda estão completando seu esquema vacinal, de modo geral, então me ensinou muito nesse sentido. Obrigada, Takeshi. Agora uma pergunta para os dois, né?
O que vocês viram durante essa viagem para a coleta do material para a confecção desse belo trabalho do documentário, né? O que a gente viu tanta coisa, muitas coisas assim que a gente, nossa, enriqueceu muito a nossa história, tanto de Covid como de imigração japonesa, porque tem muitas histórias maravilhosas que a gente tem que deixar registrado, não podemos esquecer jamais, né? Muita coisa bem bacana, tanto sofrimento como coisa boa, como aprendizado. Então, e a gente conheceu muitas plantas, viu, Mar? Que a gente não conhecia, frutas, não sei o que. Olha, a gente conheceu de tudo, foi muito enriquecedor em todos os sentidos. Fora a amizade, né, que a gente fez, assim, que isso aí não tem preço. Então, é isso. Mas realmente, como a Isa falou, foi uma experiência que acho que vamos carregar para o resto da vida. Isso, mas com certeza é esse contato mais próximo, né, com cada associação, conhecer de perto, porque nesses quase 2 anos nós desenvolvemos muito o online, né? Estivemos muito próximos de uma forma digital, assim, pelo computador, mas ver o rostinho de perto, conversar de perto, trocar informações foi muito rico, né? E conhecer a realidade de cada região, de cada associação, e entender um pouquinho o que eles passaram, o que eles estão passando e quais são as estratégias, né, daqui para frente. Então, eu acho que fortaleceu muito, né, a amizade. Eu acho que é um momento que nós podemos realmente pensar, olha, gente, a gente tem que se unir, né, no sentido de dar forças, né, uns aos outros, para a gente conseguir superar isso aqui da melhor forma, né? Eu Sim. estou vendo aqui no chat a Midori Tonosaki, que saudade, Midori. Nossa, o pessoal, a gente Tem conheceu muita um pessoal gente. tão bacana. Nossa, o pessoal tratou a gente tão bem, a gente foi recebido tão bem que é muito até emocionante mesmo. Obrigada. Ai, que maravilha. Tem muitas pessoas aqui no chat, depois vocês olhem, né? Mandando beijos, abraços para vocês dois. Para todo mundo aqui, gente. Tem uma pergunta para a Izinha aqui. Isa, criança também pode fazer o exercício respiratório diafragmático? Na verdade, a gente nasce com essa respiração, né, diafragmática. Se vocês verem um bebê, se vocês olharem a barriguinha do bebê, ou mesmo do animal, do cachorrinho, ele está respirando, ó, na barriga. O que acontece? Acho que com tanta, a gente fica tão ansioso, muita correria, a gente vai subindo a respiração, né? Vai enchendo mais rápido, parece, né? Que essa respiração, não sei, eu acho que... E aí você vai mudando, mas, na verdade, o ideal é a respiração que a gente nasce, que é o diafragma, que é o abdominal. Então, realmente, as crianças, né? Na verdade, a maioria, ela respira certo. Aí vai ficando jovem, adulto, aí vai mudando. Mas, na verdade, as crianças já respiram certo, né? Abdominal. Nós que temos que aprender com elas, né? Respirar do jeito correto agora, né? É verdade. Era isso. Muito obrigada a vocês dois pelas palavras que vocês proferiram. Foi muito enriquecedor. Imagino que para todo mundo aqui, né? Aprender tudo isso. Isso aí. Obrigado. E agora, para encerrar, eu convido a senhora Lica Cauana. Ela é a atual presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Salvador. E ela vai falar sobre os novos modelos de trabalho que foram adotados durante a pandemia da Covid-19. Oi, Lica! Tudo bom, Ju? Boa noite a todos, né? Hoje eu vim aqui, deixa eu falar um pouquinho antes sobre a nossa viagem, né? E para falar que eu estou com saudade de todos, né? Porque a gente ficou tão perto, né? De tanta gente, e fazia muito tempo, e agora a gente ficou meio que distante, vendo vocês
A carinha de vocês aí nos deu muita saudade, né? E obrigada mesmo pela recepção, né? Como a Izinha falou, nossa, a gente foi muito bem recebido e a gente aguarda vocês por aqui também, tá? Muito obrigada. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como a Anisa ela superou e enfrentou, né, este momento, esse período pandêmico e também as ações, né, que a gente tem desenvolvido, né, nesse período da pandemia. Tá? Bom, no início da pandemia, tivemos a orientação, né, dos órgãos, né, de saúde para a gente poder fechar a associação. Então, fechamos, mas assim, numa esperança que pudesse abrir o quanto antes, né, não demorasse tanto. Porém, no andar da carruagem, né, a gente foi sentindo o quê? Que ia demorar, né? Então, o que nós tivemos que fazer? Buscar novas soluções, porque a gente não podia parar, né? E aí, então, única solução que a gente tinha, única, né, solução mesmo foi partir para o mundo online, né? Porque presencial a gente não podia, a gente estava de quarentena, né, em isolamento total. Então, a gente foi buscar, entramos, né, buscando a solução, entramos no mundo online, tá? Isso para que a gente pudesse continuar o nosso trabalho, né? E, de uma certa maneira, essa prática, né, online foi muito bom, né? Porque, através do modelo virtual, nós conseguimos a integração e a união das associações do Nordeste, né? E também criamos pontes, né, com as associações do Brasil inteiro, né? Porque todos os eventos online nós convidávamos todas as associações, né? E isso foi todas as atividades da Anisa, né? Nós convidávamos as associações do Nordeste, né? Tanto para participar, né? Assim, estar presente virtualmente, né? Como também participar dentro das nossas atividades, com workshop, música, né? E isso foi criando um vínculo muito forte, né? E hoje o Nordeste está muito fortalecido. Hoje, acho que o Nordeste nunca esteve tão em evidência quanto está hoje em relação às outras regiões, né? E isso foi assim, eu acho que foi muito devido, né, essas atividades online que a gente tem feito, né? E tem a presença, né, de várias associações do Brasil inteiro, tá? Então, isso acho que foi um lado positivo, né, que a pandemia nos trouxe, né? Para a gente, foi um desafio muito, muito grande, né? Enfrentamos muitas mudanças, né? Coisa que a gente não estava acostumado, né? Então, realmente foi bem difícil no início, né? E para acompanhar isso também realmente não foi muito fácil, né? Mas teríamos que seguir em frente, né? A gente não podia parar, tá? E eu acho que hoje, assim, tem sido e está sendo um aprendizado muito grande para todos nós, né? E nisso nós realizamos vários eventos online, né? Colocamos, assim, muitas ideias, né? Para a cabeça para funcionar e para fazer esses eventos online que não estava no nosso dia a dia, né? Não era o nosso costume, né? E a intenção, na verdade, é continuar, né, com esses eventos online, mas assim, de uma maneira híbrida, né, para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos, né. Então, eu vou mostrar agora para vocês alguns, né, dos nossos trabalhos, porque foram tantos, mas eu vou mostrar alguns que nós realizamos em 2020 e 2021, tá bom? Foi um desafio muito grande para todos nós, né? E agradeço muito, assim, a participação das associações do Nordeste que abraçaram, né, esse momento que a gente estava passando e juntaram-se a nós.
e conseguimos nos fortalecer, né? Eu acho que tem bastante liderança presente hoje aí que pode afirmar isso, né? Que o Nordeste hoje está bastante fortalecido. Tá. Dia 29 e 30 de agosto, né? Com a não realização do Festival da Cultura Japonesa em Salvador, a Anisa realizou um evento diferente, Live Japão no Nordeste, uma live divulgando as peculiaridades de cada capital do Nordeste e das cidades da Bahia, como também a divulgação da cultura japonesa. Dia 17 de outubro, Tricotando Online, realização do Departamento de Fujinkai, esse Departamento das Senhoras. Este evento foi interno com as senhoras de Salvador. Fizemos várias atividades, como Kenkotaiso, bingo, workshop, e foi muito divertido. Dia 31 de outubro, com o apoio do Consulado Geral do Japão no Recife e Kaito Taiko, realizamos o segundo encontro de Taiko Norte e Nordeste, com os tocadores renomados do Japão. Foi um evento incrível que juntamos mais de 130 tocadores de Taiko do Brasil. Dia 2 de novembro. Como não tivemos o nosso Bondori, realizamos a cerimônia dos antepassados virtual no templo budista Jodoshu Bitsuin Nippatuji, de São Paulo, onde cada associação do Nordeste fez o seu chotin em forma de kusudama, com o nome da família. Dia 19 de dezembro, o nosso Bonenkai. Este Bonenkai foi especial, com a participação das associações do Nordeste e também homenagem aos que tanto colaboraram para o fortalecimento do Nihon Jinkai. Foi entregue virtualmente um diploma pelo cônsul geral a cada homenageado de cada associação. Em 2021, dia 13 de março, o Encontrão Sem NEM, com a participação da JAICA, encontro para incentivar a participação dos treinamentos oferecidos pela JAICA. Dia 4 de abril, o segundo Encontro Cultural do Nordeste. Tivemos ilustres convidados do Brasil e do Japão, com palestras maravilhosas sobre a filosofia japonesa, do Ikigai, Omotenashi, Motainai e Kansha. Dia 18 de abril, com o apoio da UCGB, União dos Clubes de Gateball do Brasil, realizamos um encontro de gateball com os grupos do Nordeste, onde foi transmitidos várias técnicas e jogadas. Foi uma experiência maravilhosa e de muito aprendizado. Dia 8 de maio, o primeiro Gambaxé Mulheres, homenagem às mães, participação de convidadas ilustres do Brasil e do Japão, com palestras maravilhosas, com workshop e atração musical também. A cônsul Hitomi Sekiguchi, de Manaus, esteve presente, a esposa do cônsul geral também esteve presente, foi muito bacana. Dia 17 e 18 de julho, primeiro Gambaxé Sem NEM, o evento com debates de muito aprendizado, através de ilustres participantes, grandes nomes da liderança dentro da comunidade Nikkei, um grande incentivo para os jovens. Dia 4 de setembro a 16 de dezembro, realizamos todos os sábados a Gincana Intersenem, a Gincana Interassociações, evento com apoio da ANISA. Reunimos 23 associações, foi muito divertido e uma grande integração com as associações e os grupos de jovens. E, por último, em outubro, a ANISA foi contemplada com esse projeto, documentário Painel das Comunidades Nipo-Brasileiras do Nordeste, Pandemia da Covid-19, Desafios Futuros, através do Ministério de Negócios Estrangeiros do Japão e apoio do Consulado Geral do Japão no Recife, onde percorremos 17 associações, realizando palestras com médicos, profissionais da saúde,
passando informações sobre Covid. Este resultado será transmitido numa live, data ainda a ser divulgada. E foi assim, com o apoio da nossa diretoria, do Consulado-Geral do Japão no Recife e as associações nipo-brasileiras do Nordeste, conseguimos realizar todas essas atividades. Muito obrigada. Nós agradecemos, Lica, pela sua fala, esses exemplos, né, das atividades que foram realizadas aqui pela NISA. E agora, para finalizar, nós teremos um vídeo que mostra que a Covid não trouxe só momentos ruins às nossas vidas, né, mas também trouxe várias outras reflexões. E uma delas é que devemos valorizar cada vez mais as pequenas felicidades que temos no dia a dia, né? Um mês de quarentena. O que vamos fazer? Será que conseguiremos sobreviver sem sair de casa durante 30 dias? Passaram-se 1, 2, 3, 6 meses. 1 ano e nada. Mas nós, seres humanos, nos adaptamos com tudo, não é mesmo? Mesmo com toda a reviravolta da nossa vida. Essa pandemia fez com que olhássemos para os nossos pais, avós e bisavós e percebêssemos o quão vulneráveis eles são perante o vírus. Mas, ao mesmo tempo, pudemos demonstrar gratidão pela vida que eles nos deram, ensinamento que recebemos e pelo grande legado que levaremos à frente. Portanto, a nossa gratidão é eterna. Ninguém jamais passou tanto tempo junto com a sua família, descobrindo o quão maravilhoso é estar com eles. Tivemos mais tempo para fazer as coisas juntos com os nossos filhos, ensinando-os a importância de se tornar um ser humano melhor, sem vaidade, sem arrogância, pensando sempre em fazer o bem ao próximo. Também tivemos tempo para pensar em amar mais e julgar menos. E retomar as velhas amizades, aquelas que há tanto tempo não víamos. Percebemos então que a distância não nos impede de mais nada. Aprendemos a dar mais valor às nossas vidas. Entendemos que conseguimos viver com bem menos do que poderíamos imaginar. E com esse pouco que temos, conseguimos ajudar as pessoas, e mais pessoas, sempre. Abraçar, estar com amigos e pessoas que amamos é precioso demais. Bens materiais, dinheiro, ficaram muito distantes do que é o nosso bem mais precioso, a nossa saúde. Não podemos desistir das nossas vidas, mesmo em circunstâncias onde não vemos saída, pois sempre haverá uma solução. A força, a persistência e a inteligência geram resultados incríveis, que provam que as circunstâncias não nos param nunca. Através do projeto documentário Painel das Comunidades Nipo-Brasileiras do Nordeste, Pandemia da Covid-19, Desafios Futuros. Estamos aqui para trazer uma mensagem de paz, alegria e
e esperança a todos vocês, para que juntos possamos superar esse momento e sairmos mais fortes, unidos e sábios emocionalmente. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos pela presença e especialmente ao apoio do Consulado Geral do Japão no Recife e também de todas as associações nipo-brasileiras do Nordeste que colaboraram bastante na realização desse projeto, né, do documentário Painel das Comunidades Nipo-Brasileiras do Nordeste, Pandemia da Covid-19 e Desafios Futuros. E eu desejo a todos uma boa noite.